Bom, agora vamos ver como configurar o switch virtual no Hyper-V Server. O switch virtual são as interfaces de rede que você configura para que suas máquinas virtuais possam acessar a rede local ou uma rede privada que você queira utilizar para laboratório. Bom, eu vou começar primeiro mostrando a novidade do Windows Server 2012, que é o agrupamento de placas de redes, e configurar esse agrupamento, esse NIC-TIM, como um switch virtual do Hyper-V. Bom, no gerenciador de servidor, tem aqui o meu servidor Hyper-V, e com o botão direito, eu vou configurar um agrupamento de NIC. Veja aqui que eu tenho 3 placas de rede, A primeira placa nós dedicamos para a administração do Hyper-V Server, e as outras 2 placas de rede nós deixamos como espera para configurar posteriormente. Bom, vou clicar com o botão direito e adicionar a nova equipe. Veja aí que eu tenho a Ethernet 1, vou selecionar a Ethernet 2 também, definir o nome para minha equipe. E em propriedades adicionais, A única opção que eu tenho que alterar seria o modo de balanceamento de carga, selecionar a porta Hyper-V. O modo de agrupamento, a opção alternar independente, É o Windows que controla como será feito o balanceamento do tráfego. Nas outras 2 opções, agrupamento estático e LACP, você tem que configurar o seu switch, tem que ser um switch gerenciável, e você configurar o protocolo LACP ou um trunking de portas. Aqui você tem a opção de selecionar um adaptador para ficar em espera, como por exemplo, eu posso deixar o adaptador 2 em espera e somente o adaptador 1 trabalhando, ou o adaptador 1 em espera e somente o adaptador 2 trabalhando. No nosso caso, todos os adaptadores ficarão ativos. Eu tenho também a configuração de VLAN, Se eu quisesse que esse NIC-TIM fizesse parte de uma VLAN específica, poderia estar definido aqui. Padrão, ele vai enxergar toda a minha rede. Vamos dar OK e confirmar a criação do TIM. Bom, as placas de redes elas são reconfiguradas, Em algum momento você vai receber que uma conexão falhou, que houve um conflito, algum problema, mas no final do processo elas ficam como ativo, Então o meu TIM está configurado, alternar independente, porta Hyper-V. Posso fechar o gerenciador de agrupamento de placa de rede e abrir o gerenciador do Hyper-V. No gerenciador do Hyper-V, eu vou clicar em gerenciador de computador virtual. Aqui eu tenho 3 opções de redes virtuais para o Hyper-V. A rede externa ela oferece acesso total à sua rede física. Você vincula uma placa de rede do seu servidor à rede virtual e assim as suas VMs têm acesso à rede física da sua empresa, enfim, do local que você está. A opção interno, ela cria uma placa de rede virtual no servidor Hyper-V e a sua máquina virtual terá acesso somente ao servidor Hyper-V e às outras VMs em execução neste servidor. Então seria uma ponte entre o servidor e a minha VM. Eu não teria acesso à rede física, A particular, ela fornece acesso somente às máquinas virtuais no servidor Hyper-V. Eu não tenho acesso nem ao servidor Hyper-V, somente as minhas VMs vão se comunicar entre si. Bom, os 2 adaptadores mais utilizados são o particular para ambiente de laboratório, para você não impactar a sua rede, e o externo para ambiente de produção. Vamos criar o nosso computador virtual, O nosso switch virtual externo. Aqui eu posso dar o nome que eu quiser. LAN 1, por exemplo. E eu sempre faço referência
nas observações ao TIM que essa placa é associada. Veja que aqui eu seleciono, né, qual placa de rede será vinculada ao meu switch virtual. Microsoft Network Adapter Multiplexer Driver é o meu TIM configurado anteriormente, tá? A opção permitir que o sistema operacional de gerenciamento compartilhe este adaptador de rede é no caso de você precise compartilhar, tá, essa placa de rede, o seu TIM, com o servidor Hyper-V. Essa opção dificulta o gerenciamento e não é muito recomendada em ambientes de produção. O ideal é que você desmarque essa opção para que a placa de rede ou o seu TIM fique dedicado às VMs. A opção habilitar SR IOV, né, é para máquinas que possuem uma grande carga de utilização de rede, como servidores web. Não é o nosso caso. Eu posso aplicar. E aí eu já tenho a minha rede configurada para ser apresentada às máquinas virtuais. Bom, essa é a forma de configurar um NIC-TIM no switch virtual do Hyper-V. Agora vamos ver como configurar uma placa de rede diretamente, que será o nosso ambiente a ser utilizado. Deixa eu remover a placa de rede que a gente criou. Voltar no Hyper-V Server, agrupamento de NIC, e vou excluir o NIC foi excluído, temos aqui as duas placas de redes independentes. Vou voltar no gerenciador do Hyper-V e vou novamente criar um switch virtual externo. Posso dar o mesmo nome, LAN 1, e selecionar a placa de rede 2, nós vamos utilizar para VM, e a 3 será utilizada lá para o nosso Live Migration. Desmarcar a opção de compartilhar a rede virtual com o servidor host, né? Aplicar. Foi criada aí a nossa rede externa, nosso switch virtual externo. Posso fechar e o nosso servidor agora sim está pronto para receber as máquinas virtuais.